Meus queridos, nós temos o privilégio de continuar a exposição dos Salmos. Hoje o Salmo de número 130, se Deus assim nos permitir. E convidamos a igreja que, por favor, mais uma vez, estejamos de pé. Salmo de número 130. Salmo de número 130. Nós faremos a leitura em uníssono desse salmo. Desde o título, por favor, leiamos. Cântico de romagem, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas. E espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Oremos mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos diante do instrumento pelo qual o mundo foi feito. A Tua palavra, ó Deus. Deus, essa palavra é poderosa para abrir mar, para fechar a boca de leão. Essa palavra é poderosa, ó Deus, para fazer a terra rodar em contrário. Mas essa palavra é poderosa a ponto de transformar vidas, a ponto de tirar pecadores do inferno, ó Deus. Então, nessa noite, nós te rogamos que venha sobre a tua igreja o poder dessa palavra. Que pela iluminação, pela obra do teu Santo Espírito, ó Deus, nós provemos daquilo que nem olhos viram, nem jamais penetrou em coração humano, que é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ó Deus, que seja uma noite memorável no meio do teu povo, que seja uma noite memorável no céu, que haja salvação, ó Deus, aqui. Nós te louvamos em o nome de Cristo. Amém. Podemos assentar. Irmãos e amigos, depois de muito pensar, de muito lutar, muito tentar, de várias formas, nós chegamos a algumas linhas finais da vida. Nós caminhamos e chegamos em alguns lugares que você diz assim, bom, agora aqui é final. E nesses pontos finais, você se apossa de conceitos irrefutáveis e de verdades crassas que são basilares. Imagine um banquinho. Você chega diante de uma estrutura e você diz assim, bom, aqui está em cima desse tripé. Se você tirar qualquer um dos pés, já era. Não tem estrutura que se mantenha. Muito bem. Nós chegamos, então, em alguns momentos da vida, à essência. Acabou. Se aquilo não existir, se aquilo não for para frente, se aquilo não for realidade na nossa vida, não há o que fazer. O Salmo 130, nós o chamaremos de os salmos dos pontos finais da fé cristã. O salmo dos pontos finais da fé cristã. Ou você crerá no que está no Salmo de número 130, ou você nunca será cristão, ou você não aguentará a fé cristã e você vai debandar. Esse é o Salmo 130. Ou você vai se apropriar com tudo dessas verdades como questão de sobrevivência da sua fé, da sua espiritualidade ou até da sua vida, ou você não vai para frente. Porque se você retirar as certezas desse salmo do íntimo do seu ser, não sobra nada pelo qual vale a pena viver como cristão. Por favor, firme-se hoje nas verdades crassas do Salmo de número 130. Para isso, queridos, nós nos lembramos das palavras de Jesus, segundo o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, no verso 20, onde ele diz assim: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar,
e nada vos será impossível. Bom, irmãos, o nosso ponto de partida aqui é que, via de regra, você, querido ouvinte, é um incrédulo, e que você, querida ouvinte, é uma incrédula. Na prática, nós estamos dizendo para os outros que nós somos ferrenhos crentes. Mas quando na prática se exige essa fé de verdade, ela vai embora. E é fácil nós vermos isso. É muito fácil. Se alguém na história tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, nós teríamos ouvido falar que no ano ido de 1900, de 800, um monte passou voando. Você lembra de alguma manchete do jornal assim? Não, eu não me recordo. Não haveria impossíveis. Se houvesse algum homem crédulo realmente, o Senhor Jesus disse, olha, passa daqui para lá e há de passar, e nada vos será impossível. Pois é, creia-me, por favor, na verdade, irmãos, nós somos incrédulos práticos. Nas verdades mais básicas da fé, nós não podemos ser incrédulos práticos, porque senão nós vamos entrar em derrocada. Então, o Salmo de número 130 nos mostrará também que a nossa fé posta deve ser no Senhor. Eu não tenho uma fé que me salva. Não, irmãos, alto lá. Algumas pessoas dizem assim, nós somos salvos pela fé. Somos salvos pela fé que não é nossa, é dom de Deus colocado em nós. Nós não somos salvos por uma fé que temos. Eu tive fé para me salvar. Não, irmãos, eu fui salvo por uma fé que foi imputada e que não depende de mim. Porque se dependesse de mim, o crer, nem isso eu sou capaz. É isso que as Escrituras nos mostram. É isso. Porque, irmãos, se Deus não fizer do princípio ao fim, na ordo salutos, na ordem de salvação, se Deus não fizer do princípio ao fim, o processo está fadado ao fracasso. É ponto final. Se Deus não fizer, se Deus não nos tomar pela mão, desde antes da fundação do mundo, nós não chegaremos até o final, de forma alguma. Meu amigo, meu irmão, caros ouvintes, por favor, abramos a nossa alma, o coração, o ser inteiro para ouvir e se apropriar. Não há o que fazer se o Todo-Poderoso, primeiro, não nos ouvir. Não há o que fazer. Se Deus não nos ouvir, você vai fazer o quê? Se o Todo-Poderoso, em segundo lugar, não lhe perdoar, o que você vai continuar fazendo? Em terceiro lugar, se o Todo-Poderoso não te socorrer e não te remir, qual é a chance que você tem de vida? Qual é a chance? Existe uma música do Logos, antiga, outras tantas músicas, e me vem à cabeça agora aquela, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E aí algumas pessoas vão dizer, mas isso é muito fácil, descansar. Aquele que realmente sabe o que é descansar em Deus é um crente. Crentes no Senhor Jesus não são aqueles que fazem, mas que creem que tem um Deus que por nós faz todas as coisas necessárias para que andemos na sua presença e para que demos-lhe glória, honra e louvor devidos. Então, em primeiro lugar, verdade básica da vida cristã, não deixe que isso trema jamais na sua vida. Não há o que fazer se o Todo-Poderoso não te ouvir. Versos 1 e 2. Por favor, assentados como estão, nós leremos juntos, por favor. Salmo 130, versos 1 e 2. Das profundezas... Escuta, Senhor, a minha voz, estejam abertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Bom, quando nós estamos bem, quando nós temos posição, dinheiro, saúde, nós encontramos pessoas para nos ouvir. Mas quando falha, não fica um. Não fica um. E não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Quando a doença bate na porta da nossa casa, 99% daqueles amigos que iam nos ver nunca mais aparecem. Tenho certeza disso. O verso de número 1, o salmista vai dizer assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Queridos, nesse momento das profundezas,
lá no poço, é que só Deus nos ouve. Ouça, no momento da sua profundeza, só você sabe o que você está passando. É só Deus que te escuta. O Salmo 27:10 diz assim: se até o meu pai e a minha mãe me desampararem, existe um que me acolherá, e o seu nome é o Senhor, o meu Deus. O salmista é doutor em desilusão com as relações humanas. O salmista, ele é versado nisso. Então, meu irmão, ou você já se sentiu nas profundezas só, ou você está no fundo do poço hoje, ou você chegará lá. Porque a existência humana é assim. Nós caminhamos para momentos terríveis. No mundo, nós vamos passar por aflições, mas nós temos o campeão que venceu esse mundo, o nosso Senhor Jesus. Nesse momento que você chega lá no fundo do poço, o que sobra? O cristão, ele fica olhando para o seu umbigo? Ele fica olhando para as ondas que estão em volta para lhe dar mais pavor ainda? Não, irmãos. O cristão no fundo do poço, sem forças, ele pode voltar os olhos para o céu e ele pode clamar ao seu Deus. O crente pode fazer algo poderoso, ele pode clamar. Porque todos, cristãos e ímpios, passam pelos vales, da sombra da morte inclusive, mas aquele que é tido pelo Senhor, aquele que é do Senhor, quem o Senhor Jesus salvou, tem Deus para ouvir o seu clamor. Igreja do Senhor Jesus, como é mesmo o Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso de número 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a saber, se um dia você teve o privilégio de ser alcançado pelo Evangelho da Graça, se um dia você se tornou filho de Deus, filho significa que você tem um pai, e o Pai perfeito, aquele que habita as alturas, jamais vai deixar de ouvir um filho quando clama por socorro. Nunca, como crente, descreia que o seu Pai eterno não te escuta. E por várias vezes, nós lemos hoje aqui, o Senhor me escuta quando eu clamo. Foi isso que estava no Salmo, de número 4, verso 3. O Senhor sabe quando eu oro. Ouça, eu estou dizendo que quando tudo falhar, que quando até os seus pais falharem, quando todos se forem, você que é crente no Senhor Jesus, poderá clamar e dizer o verso de número 2. Como é o verso de número 2, queridos? Se observares, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas. Não parece arrogância? Um homenzinho defeituoso, frágil como o salmista, num tom de ordem, dizer ao Deus Criador: escuta, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Não parece? Por favor, em vários momentos da vida, você se sentirá exatamente assim. No fundo, e ainda você vai encontrar crentes que acham que você é arrogante, porque você tem a certeza de que o seu Deus, no momento das suas profundezas, vai te ouvir. Você vai encontrar pessoas no ambiente da igreja para poder dizer assim: mas você está achando que Deus vai ouvir isso? Dessa forma? Imagine se a intimidade do Senhor não é para aqueles que o temem. O Salmo 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que de fato temem a Deus. Os crentes de verdade são distinguidos dos demais, porque quanto mais doer, mais os crentes se apegam a Deus. Irmãos, é isso que nos distingue, o que é verdadeiro do que é falso. Quem está aqui dentro só para poder, no momento da coisa boa, tá, tudo bem. Mas nos momentos das dores que alcançam todos, aqueles que são verdadeiros permanecem. Porque quanto mais doer, mais eles se agarram e dizem para o Senhor: eu não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. Se Deus não existisse para nos ouvir, irmãos, o que seria de nós?
O que seria de nós sem um Deus para nos ouvir? Imagine se o crente não pudesse ter a certeza que o Todo-Poderoso vai ouvir. E mais, hein, irmãos? O Deus Todo-Poderoso não só ouve, como Ele responde todas as orações. Ele responde. Os pequeninos, miseráveis, frágeis cristãos podem e devem crer que aquele pelo qual foram feitas todas as coisas lhe ouvirá e responderá. Diz o Salmo 25:3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão todos aqueles que procedem traiçoeiramente. Por favor, meu irmão, por favor, escute isso, alimente a sua alma com algo que não pode sofrer nada de variação. Com o efeito dos que esperam no Senhor Deus, ninguém ficará envergonhado. Vamos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, por favor. Os versos de 7 a 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, dos versos de 7 até 11. Nós vamos ler de forma alternada, queridos. A igreja sentada como está, por favor. Mateus 7, de 7 a 11. E lembre-se que quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Mateus 7, de 7 a 11. Vamos ler, queridos, de forma alternada. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Se vós, pois, que sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Então, por favor, se aproprie disso. O Senhor Jesus disse assim: peça, bata, procure. Não é isso que está dito nas Sagradas Escrituras? Então, meu irmão, hoje, peça, bata e busque. E busque com intrepidez, porque Deus se agrada da intrepidez. Mas intrepidez traduza-se por confiança reverente, por fé naquilo que Ele pode fazer por misericórdia e graça. E não porque, irmãos, nós temos um merecimento. Nós merecíamos o inferno. E Deus nos deu graça e salvação em Cristo Jesus. Então nós não nos achegamos diante de Deus por merecimento nenhum nosso. A primeira verdade que tem que salvar a sua alma é: eu tenho um Pai que me ouve. Eu não mereço, eu sou um pequenino, sou cheio de defeitos, Deus sabe quem eu sou, mas Ele me ouve. Volte a sua Bíblia um pouquinho. Salmo 5, verso 3, por favor. Salmo 5, verso 3. Esse é um dos prediletos. Esse seria bom você sublinhá-lo. Vamos ler pausadamente, gostosamente, de manhã. Isso é delicioso, não é? Esse homem tem uma experiência tal com Deus, ele tem uma vivência, uma intimidade tal com Deus, que ele diz assim: Senhor, todos os dias, antes do sol começar a brilhar, nós estamos lá em casa fazendo culto doméstico e buscando a Tua face. E a nossa certeza, ó Deus, é que o Senhor vai nos responder. Não tem ninguém na minha casa que mereça o Teu favor, mas a nossa certeza é que o Senhor vai nos responder. Meu irmão, minha irmã, para muitos vai soar como arrogância quando você disser: de manhã eu faço a minha oração e eu fico esperando, meu Deus me responde. De pessoas que se dizem cristãs, elas vão questionar a sua intimidade com Deus. Essa tem que ser uma verdade basilar da sua vida com Deus, para mais ninguém.
Salvação é pessoal e intransferível. Você com o seu Deus. Só que, por favor, eu não estou dizendo que Deus vai fazer a sua vontade. Eu não estou dizendo que Deus vai atender aquilo que você quer da sua vaidade. Mas eu estou afirmando que o Senhor lhe suprirá em tudo aquilo que você precisa. Até mais do que quando você colocar diante dele, ele vai te prover daquilo que você realmente precisa. Fique em paz. Ele ouve as orações. Em segundo lugar, não há o que fazer se o Todo-Poderoso não lhe perdoar. Versos de 3 a 5. Leiamos, queridos, por favor. Se observares, Senhor, quem Senhor subsistirá, contigo, porém, está o perdão para ele mesmo. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e eu espero na sua palavra. Muito bem. Irmãos e amigos, um dos momentos mais solenes da vida do cristão é quando ele beija a lona, quando Deus o derruba. É um espetáculo. Sabe quais são as pessoas orgulhosas aqui nessa noite, irmãos? Todos nós. Sabe quem são os orgulhosos aqui? Eu vou repetir. Você, eu e todos os demais. Todos nós. Isso é um espetáculo, quando Deus nos coloca na lona e nos derruba da nossa soberba, da nossa vaidade, quando nós nos achamos. Um espetáculo. É nesse momento que surge a palavra segurança em Cristo. E o último hino que nós cantamos na liturgia, que segurança tenho em? Ser cristão é você aprender a depender de Deus. Isso é ser cristão. E aí quando você errou, quando você fez o que não devia, quando complicou tudo, quando você está num beco sem saída, num caminho sem volta, pelas suas próprias mãos, quando foi você que foi atrás daquilo, as Sagradas Escrituras continuam honestas. Elas nos mostram, irmãos, que os grandes heróis da fé são todos como nós. O grande profeta Elias. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, diz assim: homem sujeito às mesmas paixões. Noé, pregoeiro da justiça, pecador. Abraão, pecador. Moisés, pecador. Pedro, pecador. Aliás, vamos resumir. O único homem que trilhou sobre essa terra sem pecado algum se chama Senhor Jesus. Os demais somos aqueles pecadores. Do verso de número 3. O verso de número 3, o salmista diz assim: Senhor, se tu observares as iniquidades, sobra quem? Sobra quem? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, se você entrou aqui nessa noite sem se arrepender dos seus pecados, evangelho não significa carro novo, casa nova, cura, trazer a pessoa amada, nada disso significa evangelho. Evangelho do Senhor Jesus significa você ter a certeza que seus pecados foram pagos naquela cruz. Não saia daqui hoje sem, no silêncio do seu coração, entregar toda a sua dívida a Cristo. Isso é evangelho. Você, que Deus já vem trabalhando, mercê de Deus, que hoje você não aguente, e você se renda e diga assim: Senhor, eu não aguento carregar pecado mais, está aqui o fardo, eu estou trocando com o Senhor. Meu irmão, meu querido ouvinte, se você conseguir crer que Cristo levou sobre ele toda a sua dívida, você vai ver o impossível acontecendo. Uma vida é transformada. Coisas que jamais poderiam acontecer, acontecem. E como acontecem? Porém, ser cristão é ter as nossas vitórias, então, só em Cristo. Vamos lá para Romanos capítulo 8, versos de 31 até o 39. Romanos 8, de 31 a 39. Como é que é ser cristão? Irmãos, eu vou fazer questão de ler e gostaria que você acompanhasse. Romanos 8, de 31 até o 39. Vamos fazer de forma alternada, irmãos, vai me ajudar bastante. 8, de 31 a 39, alternadamente, diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou. A igreja, o 38 e 39, por favor. Eu sou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Guarde na sua alma esse texto. Se um dia você se rendeu à graça de Deus, quem tentará acusação contra você? Se Deus ofereceu Cristo naquela cruz por você, Ele vai deixar faltar mais alguma coisa que você precisa? Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso intercedendo por você. O que vai te separar dele? Nem você mesmo. Nem você mesmo. Então, lembra do primeiro ponto que nós tratamos? Se o Deus Todo-Poderoso não te ouvir, desista. Se o Deus Todo-Poderoso não te ouvir, desista. Mas não é para fazer aquilo que você quer. É para te dar as respostas que você precisa. Agora, o segundo ponto desse sermão é o seguinte: se Deus não te perdoar das coisas que você errou, das coisas que você tem errado e das coisas que você ainda vai errar, desista. Mas não é esta a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é 1 de João 1,9. Como é a igreja do Senhor Jesus? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. O Senhor da igreja garante ao seu coração hoje. Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado e para te purificar de toda injustiça. A primeira verdade basilar do cristianismo é que Deus nos perdoa em Cristo Jesus. E como a filhos, Ele nos ouve, irmãos. É isso que o Salmo está nos dizendo. Se Deus não nos perdoar, quem subsistirá? Nós acabamos de ler isso. O autor aos Hebreus diz assim, Deus dizendo, porque dos teus pecados jamais me lembrarei. Pecado pago em Cristo é pecado pago, irmãos. Consequências existem. Mas pecado pago em Cristo é pecado pago definitivamente. Então, no verso de número 5, o salmista diz, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. O salmista espera pelo perdão do Senhor, segundo o quê? Segundo aquilo que ele imaginou? Irmãos, os crentes têm que tirar uma palavra do vocabulário. Chegue em casa e passe Aeroex no seu dicionário teológico. Você não tem direito de achar nada. Pare de dizer eu acho. Ou você vai dizer as Sagradas Escrituras dizem assim com relação a Deus, com relação à obra de Deus, com relação ao propósito de Deus, ou você se cale e diga não sei, vou procurar. Não se arrisque a dar a sua opinião pessoal para ninguém. Isso não salva ninguém, mas complica bastante. O salmista está dizendo, Senhor, eu aguardo, a minha alma aguarda no Senhor, segundo as palavras inerrantes e autoritativas das Sagradas Escrituras. Eu posso crer num Deus que me perdoa, porque as Sagradas Escrituras dizem que o Senhor é o Deus misericordioso. O Senhor não me trata conforme eu mereço. Diga no seu coração,
Senhor, se o Senhor olhar para os pecados que eu já cometi, o que é que me resta? Contigo, porém, está o perdão, para que te temo. E não é interessante, irmãos, Deus ser temido porque Ele perdoa pecados? Não é estranho? Sabe como é que nós tememos a Deus? A palavra hebraica, ela significa temor mesmo, viu, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo de uma teologia rasa, politicamente correta, que diz assim, temor de Deus não é medo. Temor de Deus é medo, sim. É um medo salutar de um filho que olha para um pai e sabe que ele não pode tratá-lo como um igual. A autoridade sobre a nossa vida não é um igual nosso. O salmista teme a Deus, mas não teme a Deus pelo poder de ser morto e fulminado. O salmista teme a Deus por amor. Eu não quero ofender o Deus que tanto tem feito pela minha vida, que tanto tem me dado amor. Deus nos vence, irmãos, pelo cansaço de uma misericórdia que vai batendo e cercando o coração. Até a hora que você diz assim, eu não aguento mais. Eu me rendo a esta misericórdia. Confesse as suas faltas, meu irmão. Confesse as suas faltas. As faltas mais horríveis. Aquelas que você tem vergonha até de abrir a boca. Só você e Deus. Confesse-as. O fardo que o Senhor Jesus te oferece em troca de todo lixo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados de uma vida de pecado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é... Pare de carregar a tralha. Pare de carregar a tralha. Você não aguenta carregar isso até o fim. Hoje, confesse os seus pecados e tenha alívio para você exaltar Jesus. Foi aquele que levou sobre si as minhas culpas. Hoje eu estou leve. Eu estou repetindo isso para a igreja constantemente. O bispo Riley, da igreja anglicana, ele tem uma frase. Ele diz assim, na manhã da nossa ressurreição nós vamos ter uma certeza. Nós amamos muito pouco o Senhor Jesus. No bom mineirês vai ser um trem tão bom demais da conta, que você vai olhar e vai ter certeza, Senhor Jesus, eu te amei tão pouco, diante de tudo o que o Senhor fez por mim. Bom, irmãos, quando algumas pessoas dizem, nossa, medo é ruim, tema a Deus. Tema a Deus. Você nunca vai receber carta branca de Deus para cometer erros, mas tema a Deus para amá-lo, para não desistir, para recomeçar sempre. Sabe por quê? Irmãos, um dos braços da Igreja Presbiteriana do Brasil, apoiados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, são os Gideões. Dos maiores parceiros dos Gideões no Brasil é a Igreja Presbiteriana. E os Gideões estavam no quartel, fazendo o trabalho habitual de distribuir Novos Testamentos. Chamaram o pelotão, colocaram todo mundo em forma, distribuíram os Novos Testamentos, e aí os Gideões saíram, um dos soldados folheando o Novo Testamento, o sargento disse assim, me dê isso aqui. Sargento, mas é o amor de Deus, eu não quero ouvir falar desse amor. E rasgou aquele Novo Testamento. Fazer o quê, né? Eu não sei aqui quantos tiveram a oportunidade de servir. E uma das coisas que você faz para não entrar bicho é colocar uma goma, um elástico entre a calça e o coturno e você sela a entrada de coisas dentro da bota. E aquele homem, sargento, sentou-se à noite para tirar a sua farda e dormir. E existia um papelim naquela emenda. E ele começou a ler, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aquele homem caiu em choro e confessando os seus pecados do lado da sua cama, porque ele não pôde resistir ao amor de Deus que purifica de todo pecado e de toda injustiça. Se Deus não perdoar os seus pecados, não tem jeito para você. Mas nessa noite,
bate à porta do seu coração o convite da graça que te diz: existe perdão perfeito em Cristo para a sua vida e para o seu recomeço. Terceiro e último ponto, irmãos. Se o Todo-Poderoso não fizer, se Ele não te perdoar, se Ele não ouvir as suas orações, se Ele não te socorrer e não redimir, versos 6 a 8. Leiamos, por favor. A minha alma... Irmãos, se o Senhor não nos socorrer e nos redimir, irmãos, como nós estamos precisando de disciplina, como nós estamos precisando de, às vezes, passar uma noite, 2, 3, numa guarita, para poder entender o que o salmista está dizendo. Serviço militar é uma bênção, né? De madrugada, no frio, no escuro, saber o que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo que a minha alma aguarda o Senhor como o guarda aguarda pelo romper da manhã. Verso de número 6, irmãos. Ele diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que o guarda ou os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Irmãos, a palavra é tão importante, o esperar pelo Senhor é tão importante que o salmista repete. E aí algumas pessoas, desavisadas, vocês já viram como as Sagradas Escrituras, elas repetem as coisas? Elas são repetitivas? E aí algum desavisado diz assim, tá vendo, tem erro aqui, ó. Não, é você que é cabeça dura mesmo. É que Deus sabe que o inculcar significa repetir, 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 para poder ver se você aprende. Então nós gostaríamos que você ouvisse: espere pelo Senhor. Mais do que os guardas esperam pelo romper da manhã, espere pelo Senhor. Porque com efeito daqueles que em ti esperam, ninguém ficará envergonhado. Inculque, meu irmão, diga para a sua alma, diga para você mesmo: espere, ó alma, espere pelo Senhor, porque Ele agirá, Ele remirá. Caro ouvinte, por favor, o socorro do salmista está numa busca, é pelo que ele tem necessidade. Você já viu alguma oração? O salmista sabia o que era um puro sangue. Você já viu algum salmo dizer assim: Senhor, encosta um puro sangue novo na minha garagem? Você já viu isso? O salmista trata, irmãos, daquilo que deve ser tratado em primeiro lugar. Senhor, a minha alma espera pelo Senhor. A minha alma. Cristianismo não é religião do ter, irmãos. Infelizmente, no século de número 21, na pós-modernidade, existe um outro cristianismo. O bíblico não é religião do ter. Não. Cristianismo é religião do servir. Servir em tudo a glória de Deus. Hebreus 9, 22 diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O verso de número 12: nem por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros e bodes e as cinzas de uma novilha espargida sobre os imundos o santifica, quanto mais a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Meu irmão, só Jesus perdoa pecado. Santo nenhum, ninguém mais, porque foi o sangue de Cristo na cruz. Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pastor, por que o santo... Bom, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então as pessoas que estão tentando fazer um outro caminho,
ou acreditam que Jesus não sabia de nada, ou creem que ele era um mentiroso. Só existe um caminho. Só existe um que verteu sangue puro naquela cruz, e o seu nome é Cristo Jesus. Veja a afirmação do verso de número 8. Vamos ler juntos? É Ele quem redime a Israel. Deus escolheu o seu Filho, Jesus Cristo, como sacrifício para salvar. Irmãos, eu tenho certeza que eu vou escandalizar alguns. Me perdoem, mas é a palavra de Deus. Jesus Cristo não veio ao mundo para salvar todos. Por favor, dê uma olhada no verso. Verso de número 8. É Ele quem redime. O endereço da graça tem destino certo. Jesus Cristo não morreu por todos naquela cruz, porque senão todos seriam salvos, porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Jesus Cristo morreu com endereço certo de remissão de pecados, e isso se chama expiação limitada. E eu quero lhe dizer hoje, que se você está sentado nessa cadeira, não foi porque você quis vir aqui, mas porque o Senhor está te cercando com a sua graça e com a sua misericórdia. Então ceda ao amor de Deus, porque Deus não vai desistir de te salvar. Mas quanto mais cedo você se render ao convite da graça, melhor vai ser para você, para aqueles que te amam. Bem, ouça com todas as forças da sua alma, com o seu entendimento. A sentinela até o amanhecer, irmãos, quem passa uma noite de vigília, fica imaginando quando é que vai chegar o sujeito que vai me render aqui no turno. Você fica contando que hora que o sujeito vai vir aqui para poder me render. É o que está claro aqui. Porque a sentinela pode ser atacada, ela pode ser surpreendida, a sentinela pode falhar. Mas quando o Senhor chega com socorro, quando o Senhor redime em Cristo, quando Ele coloca a sua marca, o seu sangue, quando o Senhor nos aplica o seu penhor. Irmãos, 1 de João diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas, ou numa melhor versão, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Tem tanta gente temendo o diabo no meio cristão? Tem tanta gente. Ah, porque o espírito tal, porque não sei das quantas. Faça um favor você mesmo. Tema a Deus. E quando você temer a Deus, você não vai precisar temer mais nada na sua vida. Tema a Deus. Ouça, alimente essa sua alma com Deus. Se Deus quisesse te condenar, acabou. Ninguém poderia te livrar. Se Deus quisesse te condenar, ninguém. Mas o Senhor resolveu proteger aqueles que estão em Cristo Jesus, o seu Filho. Você é de Cristo? Preocupe-se com isso. O resto, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Lucas 1,67 diz assim: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Zacarias conseguiu ver em Cristo a remissão, o perdão, o socorro para uma nova vida. Olhe para o Senhor Jesus hoje. Olhe para o Senhor Jesus. Vamos fazer o seguinte: quando você estiver saindo, ali no templo, olhe para trás. Tem uma cruz bonita ali agora. Tem uma luz saindo de dentro da cruz, uma coisa bonita. Mas a cruz está vazia. Olhe para a cruz. Nós temos um Salvador vivo. A morte não conseguiu segurar o nosso Senhor. E Ele está zelando à direita de Pai Todo-Poderoso para que aqueles que são dele perseverem até o último dia. E essa é a nossa garantia, que nós vamos chegar até o fim como santos. O Senhor Jesus persevera por aqueles que são dele. Sabe, irmãos, eu tenho que parar, né? E isso é porque eu estou doente, hein? Estou doente. Não há o que fazer. Se você duvidar dessas três coisas: que Deus te perdoou perfeitamente, que Deus te ouve, que Deus te remiu, e por isso Ele te guarda. Não há como você duvidar disso. Não há. Aqueles que são tidos por arrogantes,
mas que tem a certeza de salvação, de remissão, de provisão de Deus, Deus responde. Deus responde. E sabe de uma coisa, irmãos? Ansiedade é um negócio terrível. O pecadozinho terrível, ansiedade. Ansiedade, você está diante de um problema, não tem como você resolver, e aí você começa a dizer para Deus: Senhor, eu vou fazer uma relação assim de como é que o Senhor pode resolver, tá? Vou ajudar o Senhor sabe que eu, né? Aí de noite você fica fazendo aquela relação: Senhor, eu estou pensando nesse jeito aqui. Aí daqui a pouquinho você fala assim: não vou dormir não, que eu estou pensando agora nesse aqui. Aí amanhece no outro dia aquele bicho parecendo coruja, com aqueles dois olhão assim, né? Aí Deus vai e faz. De uma forma completamente diferente daquela que você estava imaginando. Ei, desfrute do privilégio de ser de Cristo Jesus. Você não tem que apresentar soluções para Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Esse é o seu papel como cristão. Entregue tudo. Irmãos, a fé, a chamada aqui a ser crida, apropriada, não é o que você pode fazer para Deus, mas é naquilo que você aprende a depender com todas as suas forças do que Deus fará por você. No verso de número 7, a transliteração seria alguma coisa no hebraico que eu não vou ler aqui, mas o verso de número 7 fica assim: Israel, deposita a tua esperança no Senhor, pois no eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem plena redenção. Israel, deposita a sua esperança no Senhor, pois no eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem plena redenção. Hoje, vá para casa. Você pode depositar no Senhor a certeza que Ele te perdoou em Cristo. Mas vamos fazer o seguinte: se você ainda não tem essa experiência de salvação, não vou fazer apelo para você vir à frente, mas no silêncio da cadeira, no silêncio do banco, faça o seu concerto com Deus hoje. Hoje. Vá para casa sabendo que Deus ouve as orações dos seus filhos. Vá para casa hoje sabendo que Deus redime e socorre os seus filhos. Deposite todas as fichas, tudo que você tem, toda a sua alma, todo o seu entendimento, no Deus que não pode falhar. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, um dia nós vamos passar muita vergonha, né, Senhor? Nós vamos ver tudo que o Senhor tinha deixado à disposição e nós não nos apropriamos por falta de fé, de credulidade. Deus, nós temos tanto para crer, para fazer, para descansar. Nessa noite, ó Deus, o Senhor veio ao nosso coração e nos disse: há perdão perfeito em Cristo. Creia, se aproprie disso. Nessa noite, ó Deus, o Senhor veio sobre nós e disse: eu te ouço, fale comigo. Nessa noite, Senhor, o Senhor veio até o teu povo e falou: quem te guarda sou eu, quem te redime sou eu. Senhor, essa foi a tua palavra ao nosso coração. Nós não temos que saber como o Senhor vai agir. As Sagradas Escrituras nos mandam apenas crer que o Senhor fará. Fará o que é melhor ao teu povo, fará o que é a tua vontade. Então, ó Deus, eis aí o teu povo, eis a mensagem que foi entregue. Uma certeza temos, que ela jamais tornará para o Senhor vazia, mas que ela tem encontrado morada de salvação, de reconciliação, do firmar de joelhos trôpegos nessa noite, Pai, e isso para o louvor bendito da glória do Deus único, vivo e verdadeiro, o nosso Deus em Cristo Jesus. Amém.